Tá começando mais uma programação abençoada, levando a palavra de Deus e estudos de teologia para fortalecer a sua fé. E vamos de mensagem, hoje vamos falar de José do Egito. 99 FM. Bom, meu querido, vamos falar sobre José do Egito. No judaísmo, José, especialmente nas tradições do Midrash e do Talmud, de comentários rabínicos antigos sobre a Torá, existem muitas histórias e interpretações sobre José do Egito que não aparecem diretamente no contexto bíblico. Essas tradições não são apenas consideradas escrituras igual à Bíblia, mas também comentários e ensinamentos preservados pelos sábios judeus ao longo dos séculos. Pois, se vocês não sabem, antes de haver a Bíblia por escrito, era assim que se passava o Evangelho. Os mais antigos, mais sábios, passavam o Evangelho de boca a boca para os mais novos, crianças, adolescentes. A Bíblia fala sobre a túnica de várias cores, Gênesis 37, versículo 3. Mas no judaísmo antigo há interpretações mais profundas. Os rabinos ensinaram que a túnica, ela representava a autoridade espiritual, era a roupa de nobreza, indicava que Jacó via José como o herdeiro principal. Ou seja, na visão dos irmãos de José, quando Jacó morresse, José ia ser o coordenador da casa. Como é que eu posso dizer? José ia ser o herdeiro de Jacó. Ele ia ser o administrador de toda a fortuna de Jacó. Talvez tivesse a túnica de José, na verdade, ela não tinha mangas curtas, ela tinha mangas longas, usadas pelos reis. As mangas longas era sinal de autoridade, manga curta era usada mais pelos servos, mas ali tem um pequeno, existe uma grande diferença da túnica para a capa. A capa na época de José era apenas de uma cor, a túnica era várias cores. A capa representava servo, representava serviçal, escravo, serviço, e a túnica não, a túnica representava alguém de autoridade, governador, rei, tanto que quem só usava túnica naquela época eram os reis, eram governadores, eram pessoas importantes, pessoas de autoridade. Então, quando Jacó dá aquela túnica para José, meus queridos, ele está dizendo para os irmãos de José que José era uma pessoa de autoridade, que José era uma pessoa de poder, que José era uma pessoa que ia controlar, que os irmãos de José eram servos, eram escravos. De uma certa forma foi assim que eles entenderam, porque só quem usava túnicas coloridas de manga longa naquela época eram os reis, eram os governadores, eram as pessoas importantes. Então ela simbolizava ali a separação dos irmãos. Automaticamente, quando Jacó dá uma túnica colorida de manga longa, que representa a autoridade, então Jacó está dizendo, a autoridade está com José. Quando eu me for, quando eu não estiver mais aqui, José vai ser a autoridade, José vai mandar em vocês. Então assim, Jacó ele repetiu, sem perceber, o erro que sua mãe fez no passado ao favorecer um filho. No Midrash existe a ideia de que aquela túnica carregava uma herança espiritual vinda de Adão. Isso aqui, meu querido, falar para vocês, viu? Tem que ter muita teologia, estudar um pouquinho para entender. Eu vou só dar uma pincelada aqui, depois eu falo da herança espiritual de Adão, que José carregava naquela túnica. Segundo o Midrash, existe uma ideia, né? Adão, na tradição do judaico cristã, é o primeiro homem criado por Deus, conforme os relatos do livro de Gênesis. Ele é considerado ancestral da humanidade, figura central no entendimento religioso
da origem do ser humano e do pecado original. O papel narrativo na Bíblia sobre Adão é o quê? De acordo com o Gênesis, Adão foi formado do pó da terra e recebeu o sopro de vida de Deus, e havia ali dentro do jardim do Éden, onde recebeu a tarefa de cultivar, guardar, cuidar o jardim. Deus criou também Eva, sua companheira, a partir de uma das suas costelas, simbolizando a origem. Então, assim, tem que dar uma pincelada, porque se eu for falar de Adão, eu vou ter que falar a queda e o pecado original, o significado teológico e cultural, a representação e o legado. Então, de uma certa forma, Adão ele é amplamente representado nas artes visuais, desde a escultura e pintura renascentista, como a criação de Adão na Capela Sistina, até a obras literárias como O Paraíso Perdido, Seu Nome e História permaneceram como símbolos da origem, da liberdade moral e da consequência da desobediência. Então, outro dia a gente fala de Adão. Hoje vamos focar aqui em José, para a gente não perder o foco, amém? Então, assim, no Mitraste, existe a ideia de que aquela túnica carregava uma herança espiritual vinda de Adão. Segundo algumas tradições, Deus fez roupas especiais para Adão após a queda. Essas roupas passaram por gerações, chegaram até Jacó, Jacó entregou a José. Isso não está escrito literalmente na Bíblia, mas aparece em tradições judaicas antigas. José teria a aparência extremamente bela, pelo que diz os estudiosos. Os sábios judeus diziam que José herdou a beleza de sua mãe Raquel. O Talmud descreve José como extremamente bonito, elegante, carismático, simpático, alguém que chamava atenção por onde ele passava. Alguns textos judaicos afirmam que mulheres egípcias subiam em muros apenas para vê-lo, que as mulheres cogitavam ele pelas ruas. Então, não foi só a mulher de Potifar que tentou José. Por onde ele passava, ele era tentado. E assim, por que a esposa de Potifar desejou tanto ele? E também o tamanho da tentação que José enfrentou. A luta ali, eu vou falar para você, irmão. Cara, se é hoje em dia, nesse mundo bagunçado que o cara vive, meu querido, se o cara não jejuma, se o cara não ora, se o cara não lê a Bíblia, irmão, esquece. Hoje em dia tá tão bagunçado que o diabo ele não manda mais nem prato, não. Para derrubar o crente, o diabo manda pires. Antigamente, quando eu tinha aí meus 9 anos de idade, os crentes, era sexta-feira, era monte, sábado era vigília, domingo era escola dominical, terça-feira era o culto de doutrina, e quarta-feira era culto de oração, e tinha o culto tinha a tarde da bênção. Então todo dia tinha um culto. Hoje em dia, meu querido, as coisas estão tão bagunçadas que antigamente o diabo mandava bandeja para derrubar o crente, mandava prato para derrubar o crente. Hoje em dia os crentes estão tão fracos que o diabo não manda nem pires mais. Hoje em dia o próprio crente se derruba sozinho. Bom, mas vamos continuar aqui. No contexto bíblico, José ele foge da mulher de Potifar, mas o judaísmo acrescenta alguns detalhes dramáticos. Segundo o Midrash, José quase caiu na tentação. No último instante que teve a visão do rosto de Jacó, então lembrou da aliança com Deus e fugiu. Aí, meu querido, fica aquele negócio. Os rabinos, eles usam isso daqui, né, para ensinar o quê? A lembrança da presença do Pai,
como homem de Deus, foi o que salvou José de não cair com a mulher de Potifar. Porque quando José lembra que, poxa, olha, meu pai era um homem de Deus, meu pai não pecava, meu pai não errava, meu pai não traía, meu pai não adulterava, meu pai não mentia, meu pai não roubava, meu pai não fumava. Então, a herança que ele carrega da lembrança do pai dele como homem de caráter, homem de respeito, foi o que salvou José. Porque já pensou se a lembrança que José tinha na mente fosse: meu pai adulterava, vou adulterar também. Meu pai fumava, vou fumar também. Meu pai bebia, vou beber também. Não, mas a lembrança que José tinha era a seguinte: meu pai era um homem íntegro. Meu pai era um homem correto, meu pai era um homem honesto. Algumas tradições diz que a esposa de Potifar não agia apenas por desejo, mas porque astrólogos egípcios disseram que ela teria descendência ligada a José. Os rabinos afirmam que se cumpriu mais tarde através da filha adotiva dela, chamada Asenate, que acabou se casando com José. Você sabia dessa? Que a filha da mulher de Potifar se casou com José? Essa você não sabia, né? Pega a caneta, pega o papel e já vai anotando aí para você pregar lá na sua igreja. Você sabia que mais idiomas do que todos do Egito, algumas tradições judaicas dizem que José do Egito, ele falava mais de 70 idiomas. Isso provava, na verdade, a sabedoria sobrenatural e provocava a inveja em quem estava à sua volta. Por isso o faraó o colocou acima de todos os egípcios. Porque, pensa bem comigo, o povo ia chegar para comprar as coisas no Egito devido à fome. Tinha uma grande fome espalhada pelo mundo. Então vinha gente de várias das nações. Se Faraó fosse contratar um intérprete para cada nação, ia ser vários intérpretes. Então quando José chega lá falando mais de 70 idiomas, ele falava automaticamente com todas as nações. Se chegasse um chinês, ele falava. Se chegasse um japonês, ele falava. Se chegasse um africano, ele falava. Era mais de 70 idiomas. Aí tem outra curiosidade aqui. Os irmãos de José, eles não reconheceram José por motivos além da aparência. O judaísmo, ele ensina... O que o judaísmo ensina? Que os irmãos de José, eles reconheceram como? Ele falava egípcio, ele se vestia como nobre egípcio, ele usava maquiagem e símbolos reais, tinha barba egípcia. Além disso, os irmãos de José jamais imaginaria que o escravo vendido havia se tornado governador. Alguns rabinos dizem que José agiu de forma dura, não por vingança, mas para testar os irmãos, para saber se o caráter deles tinha mudado. É aquele velho ditado: você quer conhecer quem é a pessoa? Dá poder para ela. Se você dá poder para ela, você vai conhecer. Porque tem gente que só é humilde enquanto está na miséria. Tem gente que só é humilde enquanto está na pobreza. Tem gente que só é humilde enquanto está passando fome, está desempregado. Tem gente que não pode arrumar um empreguinho, conseguir um emprego e pronto, já vira o capeta. Pô, mas vamos para frente. Vamos estudar. Então assim, os irmãos de José não reconheceram ele pelo que ele falava, pelo que ele vestia, como ele andava, não. Os irmãos de José reconheceram ele por outro motivo. Aí vamos mais para frente aqui que eu vou falar um pouquinho. Queridos, o que eu quero enfatizar aqui são coisas que você não viu na Bíblia, que provavelmente você não viu na Bíblia, porque eu quero te dizer, tem partes da Bíblia que não está em nosso poder. Tem partes da Bíblia, tem manuscritos que foram achados, tem coisas, valores históricos que não está ao nosso alcance.
Mas algumas coisas, para quem faz teologia sabe, que a gente pode alcançar, né? Então vamos lá. A túnica de José ensanguentada teria sido por parte de um plano espiritual, segundo o judaísmo. Segundo alguns comentários judaicos, quando os irmãos mostraram a túnica manchada de sangue a Jacó, Deus permitiu o sofrimento para preparar a salvação futura de Israel no Egito. O que os rabinos dizem? Aquilo parecia tragédia, mas na verdade era o começo da preservação do povo, porque mais tarde José salvaria sua família da fome. Então, aquele versículo que ele fala: o mal que vocês intentaram, Deus transformou em bem. Ou seja, o que vocês fizeram para ser mal para mim, Deus foi lá e transformou em bem. José teria permanecido fiel a Deus no Egito, mesmo estando no meio do povo pagão, porque o Egito era de povo pagão. O judaísmo valoriza muito José por alguns motivos. José viveu no meio da idolatria egípcia, mas nunca se corrompeu. José recebeu poder político, mas nunca se corrompeu. José recebeu riqueza, mas nunca se corrompeu. José recebeu fama, nunca se corrompeu. José teve a tentação sexual, nunca se corrompeu. E ainda assim permaneceu fiel ao Deus de Israel. Por isso, em muitas tradições judaicas, José é chamado de José o Justo. Yosef. Então, assim, José do Egito é visto no judaísmo como um exemplo de pureza, sabedoria, domínio próprio. E um detalhe curioso sobre a túnica: alguns rabinos observam que a palavra hebraica usada para a túnica de José, ketonet passim, aparece em contexto ligado à realeza. Há comentários judaicos que afirmam que Jacó enxergava o verdadeiro destino de José. A túnica era quase uma declaração profética. Por isso os irmãos de José sentiram tanta inveja. Há uma interpretação simbólica dentro do judaísmo que no pensamento judaico a túnica representava identidade, chamado, favor, destino espiritual, mas também simbolizava de uma certa forma perigoso, porque simbolizava o favoritismo de Jacó por José, simbolizava a divisão familiar que veio por causa do ciúme, da inveja, o ciúme, o orgulho dos irmãos. Os rabinos ensinavam que grandes promessas de Deus muitas vezes começavam com sofrimento antes da exaltação. Então, se você for ver ali, tudo foi uma fase. Qual foram as fases que José passou? A história de José é uma das mais comentadas dentro do judaísmo, justamente porque José ele passou pela fase da rejeição, ele passou pela fase da prisão, ele passou pela fase da injustiça, ele passou pela fase da perseverança e no final ele passou pela fase da restauração. Amados, eu sou o pastor Francarles Santos, amém? Você que puder nos ajude, não importa, querido, quer nos ajudar, pastor, eu quero ajudar, nos ajude. Qualquer valor, irmãos, qualquer valor que você quiser nos ajudar, nos ajude. R$1, R$2, R$3, 10, 100, 50. Que Deus abençoe sua vida. Eu vou falar aqui o número do meu Pix. É o meu CPF, é Banco Bradesco, tá? É 374-863-27899. CPF Bradesco. Quem puder nos ajudar, nos ajude. Essa é a parte 1 que nós estamos falando sobre José. Daqui a pouco vem a parte 2 e a parte 3, amém? Queridos, eu quero falar para vocês, eu sou autor de mais de 20 livros que estão disponíveis na plataforma do Play Store. Pega o seu celular aí, entra no aplicativo do Play Store, você vai ver que tem uma opção lá de livros, um desenho de livros.
Aí você vai escrever o meu nome lá. Você vai escrever Francarley Santos. Francarley Santos. Se você não sabe como escreve meu nome, coloca no Google Francarley Santos. Vai aparecer vários vídeos meus lá. Entre no aplicativo do Play Store e coloca Francarley Santos. Compra um dos meus livros. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Tem curso de teologia, o básico, o médio, tem livro sobre casamento, relacionamento, como educar os seus filhos, segredos da libertação. Ajude! Cada livro lá, meu querido, está R$ 1,99. Se R$ 1,99 não for fazer falta para você, entra no aplicativo do Play Store e escreve Francarley Santos, compra um dos nossos livros, amém? Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Amanhã nós estamos de volta em nome de Jesus de Nazaré. Ó meu Senhor, hoje eu tanto lhe agradeço. Ó meu Senhor, sou feliz na minha vida. Ó meu Senhor, quando eu cheguei no limite, eu encontrei no Senhor minha saída. Pedi o perdão ao Senhor os meus pecados. Eu encontrei no Senhor o meu abrigo. Vi que a paz e a vitória de um homem se multiplica caminhando contigo. Ó meu Senhor, eu já aprontei na vida. Reconheço quanto fui pecador. Mesmo assim, nos momentos mais difíceis, eu sempre tive a proteção do Senhor. Porém, agora que eu já conheço a palavra, tão decidido fiz minha vida mudar. Se é uma bênção escrever em seu louvor, a minha glória é para o Senhor poder cantar. Enxergar os meus limites, pois nos limites a minha vida mudou. Foi nos limites que o meu Senhor Jesus Cristo me aceitou, me protegeu, me amparou. Quem se arrepende se apega firme com Deus. É uma certeza que você buscou a luz, porque as vitórias que acontecem na vida é só por Deus e é pra quem anda com Jesus.